Oi, gente. Então, continuando o conteúdo aqui sobre Grécia Antiga, a gente chega no período arcaico, tá? A gente estava falando antes do período pré-homérico, período homérico. E no período homérico, algumas populações vão aparecendo nesse mundo grego, né? Que são os dórios, jônios, aqueus e eólios. Essas etnias diferentes vão formar esse novo mundo grego e esse povo que se acredita ser descendente do deus Heleno, tá? No período arcaico, que vai de 800 a 500 a.C., é um período extremamente importante para o mundo grego, principalmente porque é um período de expansão territorial absurdamente grande. Eles vão se expandir pelo mar Mediterrâneo, eles vão se expandir pelo Egeu, pelo mar Egeu e pelo mar Negro. Então, os seus territórios eles vão desde a Península Ibérica até a atual Rússia de hoje, tá? Até uma partezinha da Rússia. Então, é uma expansão territorial extremamente grande, tá? E significativa. Motivadas pelo quê? A gente já conversou sobre isso. Sobre a necessidade de adquirir novas terras, tá? Principalmente para o bem da polis e para a polis conseguir florescer, tanto em questões de agricultura ou também para adquirir metais, tá? A manipulação dos metais é muito importante nesse momento. Então, quando você conquista novos territórios, você tem novas áreas para agricultura, novas áreas para comércio, novos pontos também para a exploração de metais preciosos. Isso tudo é muito importante, tá? Então, essas são as motivações da expansão. Essas expansões, elas eram lideradas pelos aqueles líderes, lembra que a gente estava falando? Os líderes lá que vão se formando, do Demos, os grandes líderes, vão formar grupos que vão em busca de novas áreas. O que acontece quando esses caras saem da sua cidade-estado em que nasceram? Por exemplo, vamos dizer que um grupo saia da cidade-estado de Esparta e vai em busca de novas aventuras e de novas regiões. Assim que eles saem de Esparta, eles abrem mão da sua cidadania espartana para criar uma nova cidade. Tá? É uma cidade que é independente, mas que tem uma relação de laços sanguíneos e de laços de parentesco com Esparta. Não quer dizer que essa cidade seja uma colônia espartana, mas é uma cidade com vínculos extremamente fortes, justamente porque as pessoas que fundaram aquela cidade eram espartanos. Tá? Então é uma nova cidade que se funda, uma nova cidade que se forma, mas que tem esse vínculo. Tá? Não é um vínculo colonial de exploração, mas é um vínculo que facilita muito a ideia do comércio entre essas cidades. Tá? Então, essas colônias, essas regiões novas que vão aparecendo, elas vão se transformar em polis ou cidades-estado, né, como a gente diz, independentes. Então, elas são independentes, elas não precisam mais da região de onde essa população saiu, mas elas mantêm esses laços por respeito e, enfim, né, e por essa ideia de ter um laço sanguíneo e de parentesco, tá? Alguns exemplos de colonização para a gente ver, por exemplo, como que esse mundo grego era tão vasto, é que, por exemplo, a cidade de Marsella, tá, na França, ela foi fundada por uma expansão grega nesse período arcaico em 600 a.C. Então, quando a gente pensa assim, nossa, até onde eles foram? Então, eles fundaram cidades na França, fundaram cidades na Itália, fundaram cidades lá na Anatólia, na Turquia. Então, eles fundam cidades em várias regiões, tá? Então, a gente tem que ver esse mundo grego como um mundo grego bem, literalmente grande, né? Um mundo mesmo grego, ali nessa região do Mediterrâneo, do Mar Egeu e do Mar Negro, tá? Essas áreas, elas eram extremamente cobiçadas, principalmente as áreas ao redor do Mar Negro. Lembra que eu falei pra vocês que o Mar Negro é aquele mar mais interior ali, próximo da região ali onde tem a Turquia e tal, e tudo mais? Então, esse Mar Negro é um mar em que tem uma facilidade muito grande para o comércio, para pesca, o solo é extremamente fértil e você tem uma riqueza mineral muito grande nessa região. Então tudo isso faz com que essas áreas sejam mais cobiçadas, tá? Então isso vai gerar alguns conflitos até mesmo com outros povos, como por exemplo os fenícios, que vão disputar essas áreas também. Tá? Mas no final das contas, as áreas litorâneas, a maioria dessas áreas litorâneas do Mar Negro vão ficar sob domínio desse povo grego, ok?
Algumas transformações acontecem a partir dessas ocupações, tá? Então, quando esse povo grego vai ocupar essas regiões dentro desse período arcaico, algumas transformações são muito importantes, principalmente pela questão dos metais e das mudanças no comércio. Então, novas classes sociais vão surgir. Uma classe social que é extremamente importante, ela vai surgir que são os plutocratas. Eita, olha como é que a gente gagueja, né? Plutocratas, tá? Os plutocratas, eles vêm de classes inferiores, mas eles são grandes comerciantes e ganham muito dinheiro com comércio, tá? Então, eita, eu travo uma vez, trava todas. O desenvolvimento do comércio, a ideia da mudança também, né, do tipo de artigo que você vai comercializar, e agora mais focado na ideia de vinho e tudo mais, vai fazer com que esses plutocratas sejam uma nova classe social abastada, tá? Nesse mundo grego, beleza? Então a aristocracia, ela via no comércio uma coisa meio negativa, então a gente tinha aquela ideia, né, do ócio e de você não trabalhar com as próprias mãos, porque não era uma atividade digna. Mas a partir do momento em que esses plutocratas, que vêm de classes inferiores, começam a enriquecer, essa aristocracia começa a perceber que se não correr atrás, eles vão ficar, né, inferiores. Então o que eles fazem? Começam também a comprar terras, porque eles não querem perder, né, status social para uma classe inferior. Então eles começam a comprar terras e começam a produzir também vinho e azeite principalmente, tá? Então eles começam a entrar também nessa ideia do comércio. Então a aristocracia, ela começa a comprar terras, e aí quando a gente começa a comprar terras, o que acontece? Falta terra, a gente tem um acúmulo de terra, a gente tem um excedente de produtos, e tudo isso vai fazer com que as desigualdades sociais entre as classes sociais na Grécia Antiga vão começando a se aprofundar, tá? E além de estimular cada vez mais a expansão para outras regiões, beleza? Então, os nobres passam a comprar terras e isso faz com que essas diferenças sociais se agravem muito, tá? Porque as terras, elas até esse momento estavam meio que livres. E a partir desse momento eles começam a comprar essas terras e ocupar essas terras através talvez de violência ou de literalmente roubo dessas terras de outras populações, tá? Algumas coisas são importantes nesse período arcaico, que são os legisladores que começam a aparecer para tentar resolver esse problema da desigualdade social que vai começar a surgir pela concentração fundiária, tá? Então essa concentração de terras nesse mundo grego, no período arcaico, vai fazer com que a gente tente resolver isso de forma mais diplomática, né? A partir da legislação. Então, como que a gente vai resolver esse problema? A gente vai tentar fazer algumas legislações para proibir esse acesso tão grande à terra, ou então para tentar dar um jeitinho para a população não ficar tão louca assim desse jeito. E aí o que vai acontecer? Surgem os primeiros legisladores, tá? Os primeiros vão surgir na Magna Grécia, que é aquela região do sul da Itália, ali perto da Cilícia, tá? E os mais importantes são o Drácon e o Solon, tá? O Drácon e o Solon, eles são legisladores atenienses. São eles que produzem códigos de leis mais importantes nesse momento. O Drácon vai ser o primeiro eu já adiantando o mundo. Em 621 a.C., o Drácon vai produzir o primeiro código de leis escritas, tá? Esse primeiro código de leis vai ficar conhecido como leis draconianas, que vai ficar conhecido como leis extremamente severas, porque para qualquer crime que acontecesse, a punição seria o quê? Morte. Então, se você roubou, você não teria sua mão arrancada, você seria morto. Então, assim, é um código de lei extremamente punitivista mesmo, bem violento e bem complicado. Então, hoje em dia, quando a gente quer falar que alguma coisa é muito... passou um pouco do limite, ficou muito punitivo, entendeu? Excedeu um pouco, a gente fala que é draconiano. Enfim, pra época tá servindo, né? Mas, enfim. Além disso, ele também estabelecia que a supremacia era do poder público. Isso é extremamente importante. Ele começa a criar a ideia de o que é público, do que é o poder público. Mas as leis draconianas, elas não resolvem os conflitos e elas começam a entrar em desuso. Porque as pessoas, elas começam a perceber que não tem o que fazer. Tem até uma história
que a gente não consegue comprovar se é real ou não, mas tem uma história que diz que nas leis draconianas, isso é verdade, né? Nas leis draconianas, objetos inanimados poderiam ser condenados à morte. O que são objetos inanimados? Estátuas. Então, o que acontece? Teve um caso de que, vamos dizer, um cara começou a chicotear uma estátua. E ele chicoteava a estátua todos os dias. Até que um dia essa estátua caiu. E a estátua caiu em cima do cara que chicoteava, matando esse cara. E qual foi a punição? Matar a estátua. A estátua é uma estátua, é de pedra. Mas enfim, a lei draconiana permitia isso. Não sabemos se isso aconteceu de verdade, mas é uma das permissões. Então, como a lei draconiana não resolveu os conflitos sociais, os problemas de desigualdade, ela foi deixada em desuso pela própria população. A população foi deixando para lá. E aí surge um novo Código de Leis, que já é um pouco mais efetivo, mas que não resolve também os conflitos sociais, que são as leis elaboradas por Solon. Tá? O Solon ele elabora esse Código de Leis em 594 a.C., e a principal medida que ele toma é abolir a escravidão por dívidas. Então, não se pode mais escravizar a própria população grega por dívidas bobas, sabe? Então, limites são estabelecidos, porque essa ideia de escravização por dívidas estava perdendo o controle e, assim, estava extremamente fazendo com que essas desigualdades se aprofundassem. Outra coisa que ele vai fazer para tentar facilitar isso criar a eclésia. A eclésia é um conselho com 400 pessoas, uma assembleia com 400 pessoas e que tem participação popular, tá? As pessoas eram escolhidas por sorteio e tudo mais. E as pessoas poderiam conversar e discutir e debater sobre o mundo ateniense, né? Sobre o que estava acontecendo em Atenas principalmente. Bom, só que Solon, ele faz parte da aristocracia. Ele é filho da aristocracia, então ele não pode ao mesmo tempo dar tanto para as classes inferiores e tirar tudo das classes superiores. Então ele vai tentar agradar os dois lados. Ao mesmo tempo em que ele acaba com a escravidão por dívidas e ele amplia a participação política da população masculina mais pobre através da eclésia, ele vai criar também um novo centro, ele vai fazer com que a mulher que a gente falou que foi criada no período homérico seja agora uma assembleia a partir de participação censitária. Ou seja, você precisa ter uma certa renda para conseguir participar e ter participação política nesse mundo. Então eles vão dividir a própria população pela renda, tá? Tá bom?